Imagine um carro tão barato que custava menos do que uma motocicleta. Um automóvel criado para colocar milhares de famílias dentro de um veículo pela primeira vez. Um projeto revolucionário que prometia mudar a mobilidade mundial. Ele foi chamado de o carro de $1.700 e chamou a atenção da imprensa internacional como grande promessa da indústria automobilística mundial. Mas pouco tempo depois, essa história que parece de grande sucesso se tornou na verdade um grande fracasso. Essa é a história do Tata Nano, o carro mais barato do mundo. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Para mim é um grande prazer ter você aqui no canal, fico muito contente com isso. E também relembro que o canal PL está concorrendo no Prêmio IBEST, lá na votação. Você pode votar gratuitamente, basta, se está vendo pela televisão, apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Você vota em poucos segundos gratuitamente e ajuda o canal a figurar nas primeiras posições. Muito obrigado por isso. Olha, no início dos anos 2000, a Índia vivia um enorme crescimento econômico. Milhões de pessoas começavam a ter maior poder aquisitivo, mas um carro ainda era sonho distante. Era comum ver famílias inteiras viajando em uma única moto, pai, mãe e filhos dividindo espaço em condições bastante perigosas. Foi justamente esse tipo de cena que chamou a atenção do empresário indiano Ratan Tata. Segundo ele, ao observar uma família inteira em uma moto sob chuva intensa, surgiu a ideia de criar um carro extremamente barato e acessível. O objetivo era simples: oferecer uma alternativa segura para quem viajava nessas condições precárias. A Tata Motors pertence ao gigantesco grupo Tata, um dos maiores conglomerados da Índia. A empresa já produzia caminhões, ônibus e veículos comerciais, mas desejava conquistar o mercado de automóveis populares. Pouco tempo depois, essa marca Tata também ganhou fama por comprar empresas mais famosas até do que ela, como por exemplo a Land Rover e a Jaguar. O ano era 2003 e o Ratan Tata, depois de ver frequentemente famílias inteiras a bordo de uma moto, fez um desafio para os seus engenheiros: criar um carro que custasse até 100 mil rúpias. Na época isso equivalia a uns $2.500 e no resultado final algumas versões acabavam custando até menos que isso, ficaram até mais barata, saiu melhor do que a encomenda, digamos assim, Mas para alcançar esse objetivo de custo baixo, muita coisa teve que ser suprimida. O Tata Nano eliminou diversos itens considerados comuns na maioria dos veículos, Por exemplo, foi eliminado direção hidráulica, ar-condicionado, rádio foi tirado, vidros elétricos, contagiro, retrovisor do lado direito e até mesmo o limpador de para-brisa, que era em uma única peça, era uma peça única. Os bancos eram extremamente simples e muitos componentes foram projetados para reduzir o custo ao máximo. O motor ficava na traseira do carro, no mesmo esquema da Brasília, por exemplo. Era um pequeno motorzinho de 2 cilindros que gerava ali 38 cavalinhos. A velocidade máxima girava em torno de 105 km por hora. Em 2008, o Tata Nano foi apresentado oficialmente. A repercussão foi gigantesca. Jornais do mundo inteiro chamaram o veículo de o carro mais barato do mundo. A Tata Motors projetou no lançamento uma produção anual de 250 mil unidades, mas nunca foi atingido esse número. O máximo que eles tiveram foi cerca de 74 mil carros produzidos no auge ali entre 2010 e 2011. Depois disso, as vendas declinaram ano após ano. Na época do lançamento também, especialistas acreditavam que esse modelo poderia revolucionar o mercado em países emergentes. Alguns até imaginavam que o Nano poderia chegar à África, América Latina e até mercados europeus. O empresário brasileiro Sérgio Habib, aquele mesmo responsável por trazer a JAC Motors para o Brasil em 2011, disse que chegou a se reunir com empresários da Tata e a fim de trazer a marca para o Brasil. Ele não disse exatamente sobre o Nano, mas
mas disse que no início a ideia era trazer, num primeiro momento, uma picape rústica de baixo custo que seria mais barata, nas palavras dele, do que uma Ranger a gasolina. As negociações, entretanto, não foram adiante. Antes mesmo de começar a produção, a Tata já enfrentou problemas. A fábrica que produziria o Nano estava sendo construída em Singur, no estado de Bengala Ocidental. Porém, protestos envolvendo desapropriação de terras geraram uma grande crise política. A empresa acabou abandonando o projeto e transferiu toda a produção para outra região da Índia. Por causa desse atraso na construção da fábrica, os primeiros compradores teriam de esperar até um ano para receber o carro. A primeira unidade foi entregue a um homem chamado Ashok Visher, que ficou descalço e fez um ritual religioso antes de entrar no carro para dar uma volta com a família pelas ruas de Mumbai. A empresa chegou a anunciar também um Nano mais equipado, com airbags, prometendo vendê-lo nos Estados Unidos a partir de 2011. Mais caro, é claro, do que o indiano, mas isso também não aconteceu. Pouco tempo após o início das vendas, alguns casos de incêndio ganharam grande repercussão. Embora a quantidade de ocorrências tenha sido pequena, só uns 4 carros, em relação ao total de veículos vendidos, as imagens circularam rapidamente. A empresa negou que esses incêndios estivessem relacionados ao projeto ou às peças do carro e atribuiu a culpa a equipamentos elétricos estrangeiros encontrados no topo do sistema de escapamento. A empresa se ofereceu para modernizar o sistema de escapamento, mas se recusou a fazer um recall. Mesmo assim, a Tata acabou estendendo o prazo de garantia de 18 meses para 4 anos, incluindo os carros que já haviam sido vendidos. Mesmo com esse aumento na garantia, a imagem do carro já estava meio queimada, literalmente. Curiosamente, o maior problema do Nano não foi a sua mecânica, mas sim a sua imagem. Na Índia, possuir um automóvel também representa a ascensão social, mais ou menos igual aqui no Brasil, O Nano acabou sendo visto como carro de pobre. Muitas pessoas que conseguiam juntar um dinheiro para comprar um carro, tinham dinheiro para comprar um Nano, mas preferiam comprar um carro usado de categoria superior. O veículo virou sinônimo de baixo poder aquisitivo e as pessoas não queriam isso. A Tata tentou várias soluções, Lançaram versões mais equipadas, câmbio automático e até um reposicionamento do Nano como um carro urbano moderno, mas as vendas continuaram caindo. A Tata discutiu também a possibilidade de lançar uma versão elétrica e, embora tenha apresentado o modelo elétrico no Salão do Automóvel de Genebra em 2010, nenhum carro desse tipo chegou oficialmente ao mercado. Se um Nano EV tivesse sido produzido, as expectativas eram de que seria um carro elétrico altamente acessível, usando baterias de lítio e tendo uma autonomia de 130 km. Houve, no entanto, uma versão elétrica para frotistas, lançada em 2019, mas apenas 400 unidades foram fabricadas. Isso aí era só para a empresa mesmo, Em 2014, o Global NCAP também realizou um teste de colisão com um Nano comercializado na Índia. A Tata até divulgou que a versão tinha uma versão feita para a Europa e que essa versão era mais segura, mais bem construída e por isso eles esperavam no mínimo 4 estrelas. Porém, isso não aconteceu. O carro foi reprovado, recebeu 0 estrelas em todos os pontos ali, O carro não tinha airbag, não tinha ABS e falhou no teste, 0 para ele no teste de colisão. Em maio de 2015, para reanimar as vendas do modelo, a Tata introduziu uma série de melhorias, tanto no interior quanto no exterior. O nome foi alterado para Gen X Nano, para enfatizar as mudanças, A gama passou a ser oferecida em 21 versões diferentes, entre elas uma com transmissão automatizada de 5 velocidades. A carroceria foi reforçada e os para-choques dianteiro e traseiro foram modificados, o que aumentou ligeiramente o comprimento. O interior também foi redesenhado com novos tecidos e melhor isolamento acústico. Foram introduzidas a porta traseira tipo hatchback e a homologação para 5 lugares. O motor era o mesmo, de 600 cilindradas, 2 cilindros com 38 cavalos. As vendas entraram num declínio irreversível de 275 carros em junho de 2017 para apenas em junho de 2018. A Tata Motors anunciou o fim da produção sem nenhum sucessor direto. O Nano não foi aceito pelos potenciais compradores e as vendas sempre foram menores do que o esperado. A fábrica de Sanand agora produz outros modelos, como o Tiago e o Tigor. É o carro de baixo custo indiano que quase veio para o Brasil, inclusive, se fosse ali pelo intermédio
do empresário Sérgio Habib. Meus amigos, relembro a vocês mais uma vez que estamos concorrendo ao Prêmio Best. Se você puder votar no canal, tem que votar diariamente para que o acumulado seja ali satisfatório para que a gente esteja no topo da lista. Por isso, peço a você que, se puder votar novamente, eu ficarei muito agradecido. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!